Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meu caro telespectador aí em casa, esperamos que esteja bem de saúde. Hoje nós temos uma conversa atípica, não é? Uma conversa que queremos falar mais da juventude, não é? Da juventude, razão pela qual nós queremos homenagear a juventude aí que está lhe dando toda a sua vida e energia a passar pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, a trilhar na tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E nós, mais uma vez, estamos a trazer aqui um tópico da juventude. Nós queremos saber o jovem no Islã, porque o Nabi Karim alayhi salatu wassalam, ele diz que الشباب شعبة من الجنون, que a juventude faz parte da loucura. E nós queríamos saber essa loucura, como é que funciona, não é? Como é que funciona para os muçulmanos, porque temos 4 fases da vida mais cadentes, que é a primeira, que é a criancice, que não há muitos problemas, não há muitos reclames em termos de sharia, mas depois passa para a juventude. A juventude, estamos a falar de idade de seus 15 e 20 e tal anos, não é? E esta idade é mesmo apertada, confusa, complicada, para assegurar a religião. Depois, quando vai para os 30 e tal, 40, começa já a sentir-se senhor de casa, que é um homem, uma mulher. Depois vai à fase final, que de seus 40 e tal, 50, 60, que é a fase que muitos acabam fazendo toba, são santos, se não gastava já gasta, se não falava de Deus já fala, se não falava de Allah já fala, passa muito tempo no masjid, não é? Está desocupado. Essas fases, hoje nós escolhemos só esta de juventude, razão pela qual nosso convidado especial para este programa, chamamos também um jovem, a Feza Saraj, não é? Que está conosco aqui, está de férias, mas nós quisemos roubar esse tempo dele para estar conosco, para nos explicar a juventude, porque ele é um militante do Islã, não é? Desde a criança está no Islã, a juventude também já está a atravessar fase no Islã mesmo. E para nós, seja bem-vindo mais uma vez aqui à sua casa, não é? A NCTV, é um prazer receber assim, ter assim no nosso estúdio. Queríamos conversar, a FESAB, para si, o que significa juventude? Será que sente como os outros sentem? O que significa a juventude? Sim, para começar, quero agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala pela essa oportunidade que a TV Ansar convidou-me para cá, e cumprimentar todos os telespectadores lá em casa por estarem ali sentados, poderem compartilhar comigo essa oportunidade. Jazakallah khair. De acordo com a pergunta... Sim, dizíamos a juventude, para si o que significa? Quando dizem, este é jovem, para si o que significa? Jovem. O significado de jovem é uma fase em que o ser humano passa, todo ser humano passa. Começamos a classificar a juventude no momento em que a pessoa atinge os 18 anos. Por quê? A juventude é uma parte doce de cada ser humano. Então, por que não aproveitarmos esta fase? É uma fase em que o ser humano tem a força de fazer quase tudo o que não podia conseguir quando era criança, ou já quando for mais velho. Então, para mim, eu entendo a juventude desta maneira. Será, a FESAB estará a considerar que é uma fase que o ser humano é a primeira fase a ser enfrentado com testes acima do normal? Sim. Testes acima do normal? Sim, sim. E alguns vencem, alguns acabam caindo. Alguns acabam caindo, sim. Teste de Allah, isto é quando é muçulmano? Sim, teste de Allah. Teste de Allah. Porque Allah subhanahu wa ta'ala testa o ser humano de várias formas. Então, nesta fase da juventude,
É o tempo em que o ser humano é testado de várias formas, em que uns acabam caindo devido o seu imã estando fraco e os outros acabam não caindo. Quando fala de cair, não cair, está falando de uma forma religiosa. Sim. De uma forma religiosa. Para o religioso, por exemplo, quando diz vai à discoteca, para ele está a cair. Sim. Mas para quem não está na religião, está a subir. Sim. É assim como se define na juventude. Sim. A pessoa não muçulmana, para ele estar numa farra, num chilling, como se fala, para ele está bem. Para ele aquilo tudo é normal. E para um muçulmano, quando a sua juventude começa a se gastar muito mais na mesquita, na adoração de Allah, no seguimento do Nabi Karim alayhi salatu wassalam, também se sente que está a subir. Sente-se que está a subir. E este que está numa forma não religiosa começa a pensar que este está atrasado. Sim. Como é que vocês jovens relacionam isso, conseguem gerir isso dentro de uma sociedade? Porque não é fácil, nós como jovens gerirmos tudo ou gerirmos a nossa juventude mesmo na sociedade, porque alguém que não tem religião, muito fácil se desviar, Por exemplo, há muita gente na sociedade. Nesta fase da juventude, ficamos lá na discoteca, fumamos de qualquer maneira. Então, alguém com religião já é muito fácil conseguir ficar fora deste caminho. Muito fora. Então, eu digo para os que estão fora deste caminho, eu digo parabéns para eles. E os que estão ainda no caminho, que um dia Deus tire eles daquele caminho. E agora, para si, de uma forma pessoal, se sente que está cumprindo o Islã na íntegra? Sim. Qual foi o segredo? Qual é o segredo que levou a si para estar a sentir que eu agora estou fora do álcool, estou fora das drogas, estou fora de vaidade, estou fora de muitas atividades satânicas? Qual foi o segredo para que possa falar ao nosso jovem em casa, talvez possa servir um guião que possa fazer o mesmo para recuperar nossa juventude lá em casa? Sim, é o seguinte, até eu vou contar uma história. Tinha um tempo em que eu estava primeiro na madraça e acabei saindo. Depois de sair, a minha brincadeira lá fora da madraça, com os meus amigos não muçulmanos, uns muçulmanos, os não muçulmanos tinham certas atividades que faziam que aquilo, mesmo eu não querendo, só devido à amizade, eu acabava indo junto com eles. Acompanhar o ritmo ali. Acompanhar, exatamente. Ia junto com eles. Mas depois de um tempo, os meus pais, meus irmãos, sentaram comigo e disseram, mas ouve lá, este caminho que estás a seguir não é muito bom. Um dia vai sofrer quedas devido ao tal caminho. O tal caminho. Sim. Esse era o conselho do papá? Sim. Porque ele estava a ver que alguma coisa transcendia o que ele almejava, queria ter um bom filho, o filho estava sendo influenciado, sim, pela outra camada que não tinha nada a ver com a religião. Exatamente. Ok. Então, com aquela força, eu parei sozinho um tempo, comecei a analisar, mas o que eu estou a fazer não é certo. Não é certo. Então, desde aquele dia, eu resolvi deixar aquilo. E para os que estão lá naquele tipo de situação, que não tem nada a ver com a religião, coisas feias, atos mundanos, eles às vezes podem ter dito que não é fácil sair desta vida. É muito fácil, porque eu passei também desta maneira e hoje, alhamdulillah, consegui sair. Mashallah. E agora, assim que conseguiu sair, a fé sabe, como é que tem sido o seu dia a dia? Quais são as suas atividades? Porque onde deixa alguma coisa, tem que pegar numa para ocupar, sim, o tempo.
Como é que tens ocupado o seu tempo? Atualmente, o meu tempo eu tenho ocupado mais nas leituras e nos De livros. estudos. Sim, Livros. Vários tipos de livros, independentemente de seja um livro religioso Ou não? ou não. Eu gosto muito de leituras, alhamdulillah, e naquilo eu consigo me distrair de muitas coisas. É uma diversão para mim, uma diversão que ensina muita coisa Através de leitura. através da leitura. Tenho gostado mais livros científicos, históricos, como é que é? Para mim, eu tenho gostado de tudo, Tudo. 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 Tem lido a história do seu país, mais ou menos? Tenho lido. A formação do seu Moçambique? Tenho. Das histórias antes da independência? Antes e depois. Colonial? Pode nos falar do Muni Mutapa? Consegue já ler um pouco de Gunguiana, dos Mazulas? Já teve oportunidade de ler essa sequência toda? Essa sequência já li, mas já faz muito tempo. É. Já li todos, Mungungunhana, Munimutapa, Munimuxa. Então, percebe bem a história do seu país. Sim. Para quem não conhece o seu país, a sua leitura, o seu país, A história do país. a história do país, ele nos identifica como moçambicano. Como moçambicano, Moçambicano é aquele que fala como que o país é, o que ele quer, como ele quer que o país seja, assim como sim. outros, assim você torna herói. Também no Islã parece ensinam isso. Exatamente. Alguém que morre pela sua pátria acaba sendo chamado um herói. Herói, exatamente. Quem não morre pela sua pátria não é herói. Sim. O Islã falam de shahada, né? Sim, Shahada. shahada. Existe a shahada da fé, da sua própria terra, não é? Sim. Ok. E o santificado profeta, sallallahu alaihi wasallam, ele diz Sallallahu alaihi que wasallam. amar a sua pátria faz parte do imã, a sua terra, não é? Sim. Ok. Falando nisso, agora, depois da sua juventude, o que almeja ser? Depois da minha juventude, eu almejo ser um educador. Um educador. Um educador. Das duas partes. Na parte da minha religião islâmica, inshallah, um dia serei. E na educação Secular. secular. Aqui, meu caro telespectador, estamos aqui com uma conversa muito bonita com Hafez Siraj. Ele está a se formar agora e ele tem um sonho que depois da sua juventude ele quer ser um educador, um professor, não é? De ambas partes, aulas seculares, ele quer dar, sim. Quer ser um professor integrado, quer ser um professor também aulas alcorânicas, aulas religiosas. Ele quer ser isso depois da sua juventude, porque nós percebemos muito bem que a juventude é onde sai, é o campo magnético, ou fica um bom futuro pai, ou fica um mau futuro pai. Então, e depois também não esqueça, pôr nosso canal aí, depois de nos assistir, põe lá um like aí, comenta. Para si, a juventude é o quê? Como quer que a jovem seja amanhã? Depois também nos diga, depois subscreva-se ao nosso canal, porque é importante, só através dessas duas coisas nós vamos crescer mais e suas críticas construtivas serão bem recebidas por nós e nós vamos aprender muito de si, que você é de nós. Agora, nós temos aqui, existem juventudes que pensam que gozar melhor a juventude é estar fora dos ritos religiosos. É verdade? Não, isso não é verdade. Não é verdade? Há quem pensa que ser jovem, ele tem que estar toda hora drogada, toda hora na imoralidade, toda hora nas danças. Será verdade isso? Não é verdade. Não é verdade? Por quê? A juventude é um tempo, é uma fase em que o ser humano deve aproveitar quase tudo. Ok. Tudo de bom. Ou dizer em outras palavras, é um tempo, é uma fase em que o ser humano passa por muitas coisas, experimenta quase tudo. Quase tudo. Sim, quase e não se esquecendo também da juventude, vem uma das perguntas no dia do Qiyama,
que será feita como é que passou a sua juventude. Sim, sim. Como é que passou a sua juventude. Sim, sim. E o felizardo será aquele que dirá o quê? O felizardo será aquele que dirá que passou a juventude no caminho de Allah Ta'ala. No caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Passou a sua juventude na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. Tá aí, meu caro irmão, meu caro jovem aí em casa, o felizardo será aquele que diz que passou na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala, sua juventude, palavras do Hafiz Suraj. E depois, agora, vamos ver aqui, isso tudo ensina-se no Islã, parece. Sim, ensina-se no Islã. Ensina-se no Islã. Mas com tanto conhecimento, que o Islã está rico de conhecimento, repleto de tudo, até ensinar, até comer ensina também. Sim. Mas há jovens que não conseguem aproveitar isso. A que se deve? O ambiente na juventude conta muito. Ambiente na juventude. Sim, conta. Amizades. Amizades. Saber escolher com quem anda. Sim. Há um português que diz que vale a pena andar só que mal acompanhado. Claro. Então, se tiver uma juventude mal preparada, você acaba caindo também mal preparado. Caindo, exatamente. Se tiver uma juventude sábia, intelectual, religiosamente, então também tens um futuro risonho. Sim. Ok. Então, recomendações para essa juventude? Recomendações. Eu recomendo que essa parte da juventude, recomendo a todos os jovens que nesta fase em que nós estamos é uma fase de muito desafio. É um desafio muito maior, muitas tentações, é uma parte muito doce. E também Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que a juventude é a parte mais doce de um ser humano. Então, vamos seguir aquele bom caminho que é o caminho do Islã, aprendermos sobre todo o conhecimento do Islã e aprendermos como é que devemos andar nesta juventude. Porque há pessoas que dizem que, não, eu não consigo, tento sair deste caminho, nem que não consegues. É que ainda não tentou como deve ser, não procurou bem as pessoas que podem lhe explicar. Há uns que têm, mas não saem. Então, para todos aqueles que ainda estão andando num caminho muito errado, gostaria que possam sair e têm saídas para tal caminho. Muito obrigado. Tem saída para tal caminho, palavras do Hafiz Suraj. Aí para si, meu caro jovem, está nos a assistir agora, tens dicas aqui muito fortes. E sempre dissemos, subscreva-se ao nosso canal, dê ao nosso like. Esperamos por si próximo programa. Este é um programa de juventude e queremos você como jovem, seja participativo na sua contribuição de um bom futuro. É a partir do jovem que vamos ter um bom pai. A partir do jovem vamos ter um bom professor. A partir do jovem vamos ter uma nação repleta de conhecimento e promissora em desenvolvimento. Esperamos que tudo corra bem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Até lá.